Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo do curso de Introdução aos Efeitos Visuais. Nesse módulo, módulo 4, a gente vai falar sobre a indústria do VFX, como ela funciona, quais são os profissionais envolvidos, quais são as etapas para a criação desses efeitos aí dos nossos filmes e séries favoritos. E se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu te aconselho a dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente entender as etapas da produção de um filme. Para a gente fazer um filme, a gente tem que passar por 3 etapas. A primeira delas é a pré-produção. A pré é a hora do planejamento do filme, é a hora que você vai tratar o roteiro, vai fazer os storyboards, vai fazer todo o planejamento que você precisa para fazer o filme. Aí começa a segunda etapa, que é a parte da produção. Aqui é a hora da filmagem, a hora que você vai reunir ali o diretor, todos os atores, os produtores, toda a parte de figurino tem que estar pronta, a parte de maquiagem, né? Parte de efeitos especiais. Tudo é a hora da produção, é a hora que a câmera está ali gravando. A partir do momento que acaba a última gravação, começa a parte de pós-produção. Tudo a partir daí é pós-produção. Tanto o desenho de som, edição, tratamento de cor, finalização, efeitos visuais, tudo isso é pós-produção. Então, onde entram os efeitos visuais na produção do filme? Será que é só na pós? Na verdade, os efeitos visuais começam a ser feitos lá na pré-produção, na hora do planejamento. Qual cena que vai ter o fundo verde? Como é que esse fundo verde vai estar posicionado? Tudo isso tem que ser planejado na pré-produção. Além disso, o outro setor que vem crescendo muito, principalmente nos filmes que usam muita computação gráfica, é a parte de pré-visualização, ou prévias. A pré-visualização consiste em criar versões animadas em 3D de baixa qualidade de todas as cenas com efeitos visuais. São rascunhos das cenas e retratam com muita precisão como será a cena final, ajudando muito em todas as fases de produção. Estúdios inteiros se dedicam apenas à criação das pré-visualizações, e esse é um setor que vem crescendo bastante na indústria. Na fase da produção, que é a hora da filmagem, além de você ter que ter todo aquele trabalho de supervisão para saber se os efeitos visuais estão sendo filmados da maneira correta, uma outra parte que é muito importante, que é relacionada a esse mundo, que é feita na produção, é a parte de motion capture. O motion capture é a captação do movimento dos atores. É aqueles vários sensores que são espalhados pelo set para captar todos os movimentos que os atores fazem, tanto movimentos corporais como expressões faciais. Então, com todas as cenas filmadas e logadas, começa a fase de pós-produção. E é nessa fase que se encontra um grande volume de trabalho dentro do ramo de efeitos visuais. Então, para a gente começar a falar desses trabalhos, eu vou logo na figura central, o compositor. O compositor é o cara que vai receber todas as cenas feitas por todos os outros departamentos. Ele que vai juntar todos os pedaços e vai transformar na cena final. Então vamos voltar lá atrás. O filme já foi todo gravado e os conceitos estão prontos. Os departamentos só estão esperando receber essas cenas e as instruções do que eles precisam fazer para mandar para o compositor. Quais são esses departamentos? O que cada um deles faz? Um dos primeiros departamentos a receber as imagens filmadas é o departamento de Rotopaint. Aqui, os artistas vão limpar e preparar as imagens para o compositor. Os profissionais de rotoscopia, normalmente artistas iniciantes, vão recortar todas as imagens que necessitem a retirada do fundo e não tenham fundo verde. Esse é um trabalho que demanda muito tempo, mas pouca técnica. Por isso, os grandes estúdios ou colocam iniciantes para fazer o trabalho, ou terceirizam o trabalho para outros estúdios. Esses estúdios normalmente se localizam em países com a mão de obra mais barata, como a Índia, que tem grandes estúdios especializados em rotoscopia. Outro trabalho dentro do departamento de Rotopaint é o chamado cleanup. O cleanup consiste em limpar elementos indesejados da cena. Esses elementos podem ser cabos de segurança, marcas de tracking, rugas ou marcas no rosto dos atores. Enfim, tudo que o diretor não quer que apareça na cena final é retirado por profissionais de cleanup. No que tange a preparação das cenas que foram filmadas, esses são os 2 departamentos. Agora o compositor pode fazer o trabalho dele se focando apenas na criação artística. Agora, diferentes projetos requerem diferentes tipos de elementos para cada cena. E cada um desses elementos exige profissionais com habilidades específicas para serem criados. Por exemplo, você removeu o fundo da sua cena, seja por KIM ou por rotoscopia. E agora você precisa botar alguma outra coisa por trás. Essa outra coisa pode ser uma cena previamente filmada,
ou então uma foto. Mas se você requer um cenário que seja mais complexo, então você vai precisar de um departamento de 3D, ou então alguém que faça um matte painting. Algumas vezes o background não pode ser filmado da maneira que foi imaginado, então o departamento de matte painting vai pintar esse cenário digitalmente. Esse trabalho pode se tornar bastante complexo, e muitas vezes o artista tem que utilizar imagens 2D e projetar no cenário 3D para dar uma realidade maior para a cena. E agora, com esses cenários finalizados, o compositor já tem um fundo para botar na sua cena. Além de cenários, pode ser necessário a criação de diferentes tipos de elementos para diferentes tipos de cenas. É aí que entra em ação o departamento de computação gráfica. Os departamentos de computação gráfica são uma indústria por si só e se dividem em vários outros subdepartamentos. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como funciona cada um deles. O primeiro é o departamento de modelagem. Usando os conceitos criados na pré-produção, os modeladores fazem esculturas digitais de qualquer coisa que se puder imaginar. Feita essa escultura, é hora de colocar a textura. Profissionais especializados em texturas digitais mapeiam e pintam todos esses elementos. Se esse elemento precisa ser animado, um outro departamento entra em cena. O departamento de rigging, que consiste em criar um esqueleto digital que vai permitir a manipulação desses personagens ou objetos. O modelo, então, vai para a mão do animador, que vai passar muitas horas animando frame a frame esses elementos. A animação é um processo que consome bastante tempo, então estúdios inteiros são dedicados apenas a essa função. Com o modelo todo pronto e animado, é hora de iluminar e renderizar. É papel do departamento de Shading Lighting primeiro definir qual o material do seu objeto, ferro, vidro, plástico, etc. Então, ele vai criar uma iluminação virtual através de luzes 3D. Essa luz tem que bater com a luz da cena filmada, e é um processo muito minucioso. Com tudo isso criado e ajustado, é hora do render, que também é feito por profissionais desse departamento. O render é constituído de diversas camadas diferentes, pré-definidas pelo profissional. Todas essas camadas dão ao compositor um controle muito mais preciso da imagem, podendo tratar cada uma delas separadamente. Outra área importante dentro do departamento de computação gráfica é o setor de FX. Nesse setor, que é criado digitalmente todo tipo de simulação física. É um processo muito complexo que exige conhecimento muito grande em programação. Por isso é muito comum estúdios especializados somente nisso. Então o compositor recebe todas essas imagens do departamento de computação gráfica. E ele tem que compô-las na cena. Só que muitas vezes a câmera tem movimentos ultra complexos. E o compositor tem que sincronizar esses movimentos com os objetos 3D. É aí que entra o departamento de Match Moving. Esse departamento analisa através de um programa de tracking o movimento da câmera real e cria uma câmera virtual que replica esse movimento. Esses dados de tracking são enviados tanto para os departamentos de computação gráfica quanto para o compositor, que vão utilizar essa câmera virtual para sincronizar todos os eventuais elementos 2D ou 3D criados com a cena. Agora, com todos esses dados e todas essas imagens à mão, o compositor vai começar a trabalhar na cena. Ele vai juntar tudo isso e tem que fazer tudo parecer real. Então é muito importante, além do compositor ter habilidades técnicas, ele observar e estudar o ambiente que ele vive, né? Observar a natureza, porque ele vai conseguir ver como que a luz interage com os objetos, como que as sombras se parecem, como que as cores refletem e interagem umas com as outras. Aí só assim ele vai conseguir fazer uma composição que pareça real, né? Não é só colocar as imagens lá uma em cima da outra de qualquer jeito. Você tem que fazer isso com técnicas e pensando que tudo aquilo tem que parecer que foi filmado junto, que faz parte da mesma cena. Então é mais ou menos assim, em linhas gerais, que funcionam os grandes estúdios que trabalham nesses filmes e séries que a gente vê por aí. Os artistas são muito especializados e cada um faz uma pequena parte do trabalho. É isso que torna a qualidade tão grande. Mas nem todo estúdio funciona assim. Em muitos mercados que trabalham com filmes de menor orçamento, como é o caso do Brasil, muitas vezes todos esses trabalhos são resumidos a uma só pessoa, o artista de efeitos visuais. Se você quiser ser um artista de efeitos visuais, você tem que dominar todas as técnicas, rotoscopia, matte moving, cleanup, você tem que fazer um pouquinho de tudo, porque no final das contas, você que vai fazer tudo. Os estúdios menores não estão interessados em profissionais especializados. O cara que é especialista em rotoscopia, o cara que é especialista em cleanup, o cara que só faz modelagem. Normalmente os estúdios buscam um artista que seja generalista, que sejam muitos em um só. Porque apesar disso diminuir um pouco da qualidade final do trabalho, isso reduz bastante o orçamento.
Em alguns trabalhos se terceiriza o trabalho de computação gráfica, né? Fazer o 3D, fazer as animações, mas na maioria das vezes o trabalho de composição, de preparação, de tracking, todo esse trabalho que é relacionado às imagens filmadas é feito pelo artista de efeitos visuais, só ele. Então, se você está pensando em entrar no mercado aqui do Brasil, é muito importante que você consiga estudar as técnicas básicas primeiro. Consiga fazer uma base sobre todas as técnicas fundamentais dentro dos efeitos visuais. Talvez você queira ser um artista que trabalha com computação gráfica, fazendo 3D, modelando, animando, renderizando. Então, minha sugestão é você escolher um software e começar a praticar nele. Pratica desde o básico mesmo, sabe? Faça sua modelagem, coloque a textura, faça um render e sempre tente avançar um pouquinho mais. Colocar uma coisa a mais, colocar uma luz, botar uma sombra e sempre avançando, sempre praticando. O importante é a prática. Ou então talvez você queira ser um compositor, né? Trabalhar fazendo aquelas composições incríveis. Então minha sugestão é a mesma. Faça composições. Comece lá das básicas. Na internet tá cheio de material para você fazer aquelas composições mais básicas. Por exemplo, trocar a tela de um celular. Ou então tirar um fundo verde. Cada vez que você pratica e faz essas composições, você aprende alguma coisa diferente, né? Você vai se deparar com desafios diferentes e vai ter que superar esses desafios, aprendendo no caminho. Isso que é o mais importante, é você saber como resolver problemas, porque é assim que funciona na vida real. Você vai ter sempre problemas diferentes que você vai ter que resolver para sua composição ficar do jeito que você estava imaginando. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que quando eu falo em estudar na prática, eu não estou falando somente em fazer composições experimentais, que você vai fazer um pouquinho ali, vai parar, vai passar para outra e vai deixar tudo sem finalizar. Isso também é importante, mas o que eu sugiro mesmo é você fazer uma cena finalizada. Porque quando você faz essa cena finalizada, quando você termina o processo, você tem ali uma peça que vai provar a sua habilidade técnica. Provar que você consegue fazer aquilo. Então é uma peça que talvez você possa até colocar no seu portfólio. Quando o estúdio está procurando um profissional para contratar, ele está interessado se o profissional tem como resolver os problemas dele. Ele está interessado em saber se o profissional realmente sabe fazer o que ele está falando que vai fazer. Então o portfólio é uma peça fundamental na hora que você está procurando um emprego num grande estúdio. Esse portfólio ele tem que incluir a prova de que você sabe o básico sobre todas as técnicas que você está querendo exercer ali naquele estúdio, né? Então, se você quer ser um compositor, no seu portfólio tem que ter uma boa rotoscopia, tem que ter um bom tracking, tem que ter um bom tratamento de cores. Isso é o mais importante. Agora, se você está procurando um trabalho como um artista de 3D, então o seu portfólio tem que ter objetos que sejam interessantes, tem que ter um modelo de um carro, tem que ter um personagem, tem que ter um cenário bacana, né? O dono do estúdio, ele está querendo saber se aquele profissional sabe realmente fazer o que ele está falando ali no currículo, né? E o portfólio é a grande prova que você tem. Mas aí alguém pode perguntar, poxa André, mas eu sou iniciante, eu ainda nem sei qual software que eu vou usar, eu quero começar os meus estudos, né? O que eu faço? Que software eu escolho? Bom, essa questão de software realmente vai depender muito da área que você está estudando, né? Da área que você quer se aprimorar. Vai depender também se você quer gastar com aquilo, porque alguns softwares você tem que pagar por eles, outros são gratuitos. Mas, como eu sempre digo, o software ele é apenas uma ferramenta, né? Os softwares normalmente eles fazem o mesmo trabalho um dos outros. O mais importante realmente é você focar na técnica, né? Você focar na prática da técnica. No futuro eu vou estar lançando vídeos sobre quais softwares que você pode utilizar para cada setor que você queira se especializar, né? Por exemplo, aqui no Brasil, para fazer composição, se utiliza muito o After Effects da Adobe, né? Enquanto nos estúdios de fora, para fazer essa mesma composição, se utiliza o software Nuke, né? Que é um software mais especializado para composição. Em contrapartida, se você trabalhar com motion graphics,
aqui ou em qualquer outro estúdio, em outro país, provavelmente você vai utilizar o After Effects. E se você trabalhar com motion e 3D, provavelmente você vai ter que escolher para o 3D o Cinema 4D. Então, são muitas variáveis que eu pretendo explicar no futuro com mais precisão em outro vídeo. E o mais bacana é você aprender com a prática, né? Não importa o software que você usa, o importante é você saber a técnica e se aprimorar na técnica. Até porque o software, com alguns dias de utilização, né? Alguns dias você já aprende, né? As ferramentas ali dentro dele que você precisa. Enquanto para você aprimorar a técnica, né? Você vai ter que passar ali muitas horas, muitos dias, meses ou quem sabe até anos até você ficar com uma técnica perfeita. E essa dica funciona mais ainda para os profissionais que estão começando, né? Porque o cara que está lá procurando um iniciante para colocar na empresa dele, ele não está esperando que ele seja um especialista no software, né? Ele está esperando que ele tenha conhecimentos básicos da área. Por exemplo, se você quer alguém que faça um matte painting, né? Pinte um cenário digital. Se você mandar um trabalho para ele que você fez no Paintbrush, ou um trabalho que você fez do Photoshop, para ele não importa, né? O importa é a qualidade do trabalho, né? Não importa em qual software que você fez. Talvez no Paintbrush até ele vai dar até mais valor do que se você fizer no Photoshop, porque não é qualquer um que consegue fazer um trabalho bom no Paintbrush. Então, como eu disse, às vezes o software não é nem importante, né? Às vezes o mais importante é você demonstrar ali que você é um profissional que sabe resolver problemas, um profissional que é criativo, né? Isso realmente é o que os estúdios mais buscam num profissional que está começando. Bem, é isso, gente. Encerro aqui, né, o nosso curso de introdução aos efeitos visuais. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse curso tenha servido para inspirar vocês aí, para buscar novos conhecimentos, ou quem sabe tenha inspirado vocês a colocar um efeito visual no seu filme, no filme que você está produzindo. Isso é muito bacana e eu estou à disposição aqui, caso vocês queiram mandar dúvidas, mandar sugestões, críticas sobre essa série, né, esse curso de introdução aos efeitos visuais. Meu e-mail é andrerios@gmail.com e eu estou à disposição de vocês aqui para qualquer coisa, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aí. Grande abraço.